grande na tela, a gente só vê os dois botões lá embaixo, que é aceitar e recusar, né? E ninguém lê de fato o que é aquilo ali. Então a gente precisa de achar uma maneira de não enviesar a pessoa em clicar em aceitar os termos de aceite. A gente precisa que o consentimento dela seja não enviesado. Até porque a grande maioria desses termos de aceite, ou você aceita ou você não usa o produto. E, na verdade, eles não precisam de todos aqueles dados seus para poder te fornecer o serviço ou o que for que você for consumir, né? E assim, se for falar para, se a gente for pegar sobre o que é o resumo em si, eu focaria muito nos princípios que está lá no artigo 6 da Lei 13.709, que é que a gente está falando. Assim, Tipo de primeiro boa você tem fé, né? tem que ter os princípios de boa-fé, a primeira finalidade, né? Você tem que falar para que você vai usar aquele dado, quais são os tipos de informação que você quer pegar de lá, e ela tem que ser só para esse resultado que você quer, e não para eu ter informação para usar ela para o meu bel prazer. O segundo é que você tem que ter uma adequação, ou seja, a compatibilidade de tratamento dos dados, eles têm que ser o teu tratamento com as unidades informadas ao titular. Então, assim, se eu virei para você e falar, eu vou usar seu dado para tratamento, não sei, para fazer uma pesquisa aqui, vou anonimizar, fazer alguma coisa desse estilo, você tem que tratar isso. O terceiro, você tem que provar que você tem realmente necessidade da utilização daquele dado para o fim. Você não pode pedir os dados desde que você não precise deles também. O quarto é o livre acesso, então você precisa que os titulares dos dados, quando a gente fala de titular, é a pessoa que é o dono daquele dado pessoal. O dado pessoal a gente entende como todas as informações relacionadas àquela pessoa em si. E ele tem que ter livre acesso para ele poder ver quais dados a empresa tem, igual acho que o Dantas mesmo citou. E, além disso, a gente também tem a qualidade dos dados, que aí a gente tem que ter garantia aos titulares da exatidão, da clareza, relevância, dessa atualização dos dados, de acordo com a necessidade de cumprimento do tratamento dele. A gente tem que ter a transparência, então a gente tem que garantir as informações claras e precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento. E aí entra a questão de agente de tratamento, que vai ter o controlador, que é quem vai decidir como o dado vai ser usado, o operador de quem vai tratar, para quem que ele vai mandar ou não essa informação. Tem a questão da segurança. E esses termos aí da lei parecem complicados a princípio, né? A gente fez um trabalho na Guilda de Segurança que foi separar esses artigos aí entre várias pessoas para a gente ler e fazer um resumo, mas a gente acaba que se perde muito nesses termos jurídicos mesmo, e alguns até que são muito amplos e que ainda não estão bem definidos justamente pela falta de casos, né? Porque muita coisa vai ser definida conforme vai acontecendo mesmo, conforme as empresas vão sendo monitoradas, fiscalizadas, punidas. É, E a ausência da agência reguladora, ela vai ter impacto nesse Vai. momento, com né? certeza. Porque se não tem ninguém fiscalizando, a gente sabe como as coisas funcionam, né? A gente já tem um impacto grande, que é em relação ao surgimento da lei. A lei, você mencionou aí que ela tinha sido adiada, né? E de fato ela tinha sido adiada, porém a gente recebeu um veto pelo Senado para que essa lei não fosse mais adiada. Então o adiamento dela foi vetado, e esse adiamento, e esse veto desse adiamento ainda pode ser vetado pelo presidente. Então a gente fica assim, meio que andando no escuro, um caminho incerto, se ela vai valer, se ela não vai valer, e se ela está valendo retroativa, né? Então, assim, daqui para trás, no momento que vetaram, que cancelaram o veto dela, ela já estaria valendo, ninguém sabe, né? A gente não teve caso para poder falar isso. A gente ainda está muito no escuro. Já tiveram até alguns processos abertos já. Eu até estava vendo notícia esses dias de um processo que o próprio, acho que foi o Ministério Público, ele abriu contra uma empresa que estava vendendo dados privados. Eles já utilizaram a própria lei para poder abrir o processo dando sanção da empresa, para ela remover tudo que ela estava fazendo sobre essas vendas de dados pessoais, não deixar mais isso acontecer, porque a lei, assim, ela já está em vigor. O que a gente não consegue ainda? Ainda não tem o pagamento de multas. Se eu não me engano, ele está previsto para a partir de agosto de 2021. Até lá vão ser mais questões de sanções, de avisos mesmo, né, de comunicados. Uma coisa interessante que o Gabriel trouxe é que muitas empresas condicionam o serviço a esses dados, né? Afinal de contas, não tem a opção aceitar, mas não quero que você leve esses dados daqui que você não precisa deles. E aí as pessoas elas ficam assim, não, mas eu quero ter esse serviço, né? Elas quase se vendem no final das contas para poder ter o serviço e fica nesse jogo de poder no final das contas. É, e acho que foi, eu não lembro se foi o Dantas ou o Lucas, mas eles falaram que agora você tem que ter esse consentimento bem claro, né? Então, assim, não vai ser lá no meio do termo com um milhão de coisas. Você vai ter uma janela, olha, eu posso coletar o seu
sei lá, o seu nome completo para eu poder fazer uma verificação de quantas pessoas com nome parecido com o seu existe. Aí você marca sim, permito, não permito. Vai ter que ter mais, assim, mais claro mesmo, de uma forma bem mais clara, né? Tipo assim, só usar o dado para quê? Para esse fim. Sim. E não no meio daqui. Sonhando tinha que ser igual o Android pede requisição para câmera, arquivo, que você pode inclusive negar um e aceitar o outro. E a gente está falando de todas essas questões que a lei está propondo, né? Na opinião de vocês, quais vão ser as principais dificuldades, né? Quais estão sendo as dificuldades de implantação disso dentro das empresas? Nossa, eu acho que a maior dificuldade que a gente presenciou ali na guilda, trabalhando a respeito da LGPD, foi a comunicação do mundo jurídico com o mundo técnico. Porque, assim, a lei ela foi, obviamente e notoriamente, escrita por juristas, né? Então, você pega a lei para ler, ela é uma lei. Ela tem aquela linguagem pesada, aquele vocabulário denso, tem muitos termos que são confusos, que são complexos, que você não vai conseguir entender de primeira. Você vai ter que ler o mesmo artigo ali 2, 3 vezes para você cogitar o que está sendo proposto nele. Então, a comunicação entre o mundo jurista e o mundo técnico do desenvolvimento é uma comunicação muito difícil de ser feita. Gente aqui que, querendo ou não, tem que entender essa linguagem, a gente passa sufoco para poder saber realmente o que eles estão falando. Porque o mundo técnico ele é muito exato, por assim dizer, em algumas áreas, né? Então, como o Gabriel citou ali o artigo 6, são os princípios de boa-fé da lei, no penúltimo, se não me engano, item, onde eles falam da segurança, eles citam que deve ser exercido um esforço moderado. E aí você fica pensando, poxa, mas o que é um esforço moderado? Será que o que eu estou fazendo é moderado? Não é? É muito abstrato, sabe? Então, assim, implementar a LGPD talvez não seja tão difícil quando você sabe exatamente o que ela quer dizer. Eu acho que a tradução aí é mais do juridiquês para o programador é mais difícil do que a implementação em si. Eu concordo completamente. Inclusive, a gente teve que fazer um encontro na Guilda de Segurança com uma advogada de fora que veio falar para a gente sobre a LGPD. E ela manifestou também a mesma dificuldade, né? Porque do mesmo jeito que a gente não entende os termos jurídicos e às vezes não consegue identificar fácil um caso em que a LGPD pode ser aplicada para punir ali algo que a gente esteja fazendo, ela também às vezes não sabe como contornar uma situação ali em que haja realmente algum problema que ela consiga identificar de maneira fácil. Então, anonimizar um dado, você adaptar seu banco de dados, você adaptar seu sistema, não tende a ser muito difícil, não. Se você estiver já agindo de boa fé, né, como a gente aqui na DTI tem a certeza que a gente está, né, em todos os sistemas, não tende a ser muito difícil. Se você precisa de algum dado e não tem como abrir mão dele para você utilizar no seu sistema, você também não tem que deixar de utilizar ele. Você tem que fazer questão que o usuário saiba que está sendo utilizado, mas você não tem que abrir mão dele. Então, a dificuldade é justamente essa, você identificar os problemas, né? E a implementação chega a ser o de menos. Sim, tem outra questão também, que é muitas empresas, como a gente comentou mais cedo, elas têm a política de, eu vou pegar todos os dados que eu conseguir. E aí, a maioria das vezes, elas não sabem quais dados elas têm, quais dados são os dados pessoais, o que não são, porque assim, tem os dados pessoais, mas são os dados pessoais sensíveis, tem os dados pessoais que não são tão sensíveis. Aí tem os dados anonimizados, tem os pseudonimizados. Então, assim, você também saber classificar essas coisas é uma parte importante. E, além disso, você tem que conseguir fornecer para esse usuário os dados que ele tem. Porque muitas vezes você só tem os dados que você precisa, você faz tratamento, mas você não tem uma forma do usuário acessar quais dados você tem dele ver, dele alterar essas coisas. Então, assim, muitas empresas vão ter que trabalhar nessa área de criar alguma forma de gestão desses dados pessoais por meio do titular. E permissão também dessas exclusões, que em muitos casos fica um pouco complicado, porque tem que mudar a estrutura do serviço ou do que for que aquela empresa preste, porque às vezes ela está vinculada àquele dado e ela não se preparou previamente para uma possível exclusão. Então, essa exclusão pode gerar alguns impactos no sistema dela que ela não tinha previsto isso quando o sistema começou. Então, assim, pode trazer algumas adaptações um pouco mais pesadas, principalmente para pequenas empresas em questão de transparência e de entrega dessa forma de controle, e grandes empresas por estar
as coisas estarem muito entrelaçadas entre si. E às vezes não tem nenhum processo de governança para saber onde que estão esses dados, né? Às vezes o CPF de um cliente está espalhado em 5, 6, 7 bancos de dados diferentes, tecnologias diferentes, governanças diferentes. Então tem essa dificuldade também. Vamos chegando aqui para o final, vamos pensar um pouco agora do lado do usuário, né? Eu como usuário, o que eu posso fazer para me proteger, para me resguardar? Eu tenho uma sugestão que talvez não seja muito bem aceita, mas é ler os termos de aceite, né? Querendo ou não, ainda mais daqui para frente, é lá que vai estar descrito tudo que as empresas vão fazer com os seus dados. E aí você pode direcionar se você vai aceitar ou não. Mas, de qualquer maneira, esse termo de aceite é uma coisa que tende a mudar e tende a ficar mais amigável, né? Caso contrário, pode ser até um questionamento do usuário quanto à empresa se aquilo não está sendo enviesado. Sim, até engraçado, lembrando que o Chagas falou no início, de parecer muito com os termos do Android, uma coisa que eu costumo fazer quando eu vou instalar um aplicativo eu nego todas as permissões que me pedem, todas as permissões. E aí depois eu vou vendo quais eles realmente precisam, porque muitos aplicativos te pedem permissão de um monte de coisa, só que para usar eles você não precisa disso de verdade. Então primeiro eu nego, depois eu vejo se por algum motivo isso atrapalhou o funcionamento, e se sim, aí eu avalio ou não dar aquela permissão, né? Então, assim, não ir muito nessa, igual o Lucas mesmo falou, de só aceitar porque apareceu lá que eu tenho que aceitar, pensar um pouco mais nisso. E a outra questão já que agora a gente vai ter essa oportunidade de falar assim, olha, quais dados vocês têm meu? Como vocês tratam ele? Para que vocês os usam? Se você sentir que de alguma forma o seu dado está sendo utilizado por alguma empresa por algum fim indevido, você agora pode fazer esse questionamento. Por mais que a aplicação de multa ainda não está em vigor, mas tem outras coisas que podem acontecer, outras sanções, algumas coisas assim. E aí você consegue se resguardar um pouco também, ver se você consegue ou não apagar esses dados de lá e ter uma ideia melhor, né, de para que eles estão usando as suas informações. O Lucas falou que ia dar uma sugestão impopular, acho que eu vou dar uma sugestão mais impopular ainda. E se os termos são daquele jeito, não use aquele serviço, assim, tem muitas alternativas hoje em dia no mundo. Então, eu passei por um processo no meu celular, que a galera até nos fóruns chama de degoogle, que seria remover todos os serviços da Google dentro do celular, incluindo Play Store e etc. A maior parte das vezes, assim, lógico que você vai ter alguma dificuldade, tem alguns aplicativos que realmente é difícil encontrar soluções. E aí eu estava dando prioridade, inclusive, para soluções open source, então fica um pouco mais restrito, né? Mas, por exemplo, tirando o Maps, que aí realmente o Maps é algo que eu sinto falta, você consegue viver tranquilamente sem os outros serviços, sabe? Então talvez a minha sugestão seja mais impopular, mas se são serviços que os termos eles vão estar rastreando seus dados, você vai estar utilizando aquilo dali, deixa de usar isso, usa um outro serviço mais seguro, mais estável, que você vai ter mais confiança dentro dele. Levantando a bola do Gabriel aí, eu concordo plenamente com o que ele falou sobre o Android, também nego todas as permissões. Para os nossos ouvintes, a dica é simples, né? Quando sua calculadora pedir acesso à sua câmera, desconfie, porque alguma coisa de errado não está certa ali. Mas já usei vários aplicativos que pediam para gerenciar chamadas telefônicas. E aí eu negava e nunca pediu novamente. Então, tipo assim, tem coisa que assim, realmente não tem cabimento. Sintetizando aí a pergunta original do Chagas, se antes o nosso antivírus já era a gente, né? Assim, é a esperteza do usuário, é o usuário bem informado, acho que agora também não vai ser muito diferente. Se você não quer que suas informações vazem, se você quer ter uma delicadeza maior nesse quesito, preste mais atenção, né? Com aquilo que você está compartilhando, e não só nos termos de aceite, mas as informações que você está digitando no site também. Então, assim, o site, para poder fazer o cadastro nele, pede nome, sobrenome, e-mail, CPF, número de telefone e mais uma porrada de dados. Bom, provavelmente eles vão armazenar aquilo dali, né? Afinal, você está registrando eles. Então, assim, tomem cuidado no momento dos registros, não só com os termos de aceite, mas com campos que você está preenchendo também. Dificilmente uma empresa vai entrar no seu computador e pegar os dados. A grande chance mesmo é que você dê os dados de mão abertas para eles. É o que mais acontece. E uma outra questão também às vezes você precisa fornecer o dado para uma empresa para ela fornecer um serviço, mas pode ser que a partir de um momento você não precise mais daquele serviço. Então você pode também solicitar a exclusão dos seus dados, porque a gente, por exemplo, um método que a gente já está acostumando a usar isso muito é com o cartão virtual. Você fazer uma compra num site que você precisa fazer aquela compra, ou você quer por algum motivo, você gera um cartão virtual, você faz a compra e depois você apaga o cartão.
Você pode fazer agora as mesmas coisas com seus dados. Você passa os dados que a empresa precisa, ela fornece o serviço, no fim daquele contrato, término, o que for, a empresa já tem que falar como que ela vai fazer a exclusão. Mas se você quiser que ela exclua antes, entre em contato,